todos, eu sou o professor Markson da Silva Paula e hoje eu apresentarei uma palestra a todos, todos que estão participando do congresso, e essa palestra é intitulada como Velocidade de Marcha, Idosos e Exercício Físico, Indicador Funcional e Marcador de Envelhecimento Saudável. Eu sou mestrando em Biociências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, também especialista em treinamento esportivo, fisiologia do exercício, pela Universidade de Castelo Branco. Também sou membro do Laboratório de Biociências da Motricidade Humana, que é o LABIM, da Unirio, e também revisor de periódicos científicos, como o Arquivo de Ciências da Saúde da Unipar, a revista EF Deporte, revista Corpo, Cultura e Movimento. E essa nossa palestra ela tem um público-alvo com profissionais da área da saúde, que entendem com o exercício físico e a velocidade de marcha como um desfecho funcional e um marcador, né, da saúde global de indivíduos idosos. Bom, antes de tudo a gente deve fazer uma reflexão inicial, né? Uma reflexão para poder contextualizar toda a nossa palestra e o nosso assunto em questão. E eu coloquei um exemplo, né, da Dona Zuleika. Dona Zuleika de 65 anos, é uma idosa, e aí ela faz um deslocamento, né, um deslocamento ali de 10 metros a pé, e demora 10 segundos para realizar esse deslocamento. E aí o tempo vai passando, a Dona Zuleika vai envelhecendo, né? E aí, agora com seus 67 anos, a Dona Zuleika faz o mesmo deslocamento, ali de 10 metros, a pé também, porém em 10 segundos. E aí eu deixo essa reflexão. O que houve com a Dona Zuleika? O que aconteceu que nesses 2 anos houve ali um aumento, né, do tempo de execução para esse deslocamento de 10 metros? O que aconteceu com a Dona Zuleika? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o desfecho que estamos, né, tratando, que é um desfecho de velocidade de marcha. E o que seria a velocidade de marcha? Ela é uma medida da velocidade de deslocamento, né, uma distância específica, e ela é expressa em metros por segundo e tem sido amplamente utilizada como aí um indicador de capacidade funcional e também de detectar ali previamente, né, um declínio funcional na população idosa. Então a Dona Zuleika ela teve uma deterioração da sua capacidade funcional, que nesse caso foi a velocidade de marcha. A Dona Zuleika ela teve maior dificuldade para realizar, né, o mesmo percurso de 10 metros, ela ficou um pouco mais devagar, podemos dizer assim. Então, o tempo foi passando, ela foi envelhecendo e essa velocidade de marcha foi diminuindo. E aí, temos alguns objetivos da nossa palestra, sendo um deles entender o que é a velocidade de marcha, né, que também pode ser intitulada como velocidade de caminhada, reconhecer a importância do envelhecimento ativo, aprender a avaliar e interpretar resultados relacionados aí à velocidade de marcha, também conhecer estratégias de exercício físico que são eficazes para melhorar, né, a velocidade de marcha. Então, esses são os objetivos da nossa palestra e ao longo dela nós vamos falar um pouco, né, de cada um. Primeiramente vamos definir aí a velocidade de marcha e todo o seu contexto. E aí, para a gente iniciar, devemos falar um pouco também sobre o processo de envelhecimento, né, da população, onde alguns estudos, né, eles informam, né, de acordo ali com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que até 2050 nós teremos 22% da população mundial como uma população idosa. Então, há uma expectativa de vida que está sendo aumentada, né? Então, os idosos em até 2050 vão ser 22% da população mundial. E aí, nesse processo de envelhecimento, nós temos alguns fatores que vão a cada dia
fazer com que o idoso ele tenha uma certa dificuldade e que influencie também diretamente na sua velocidade de marcha. Um desses processos é a sarcopenia, né? Processo muito conhecido, muito importante, relevante para a saúde pública. E esse processo ele é uma perda progressiva, né, da massa muscular, da função física, e aí isso aí gera uma incapacidade física, né, uma redução da qualidade de vida daquele idoso e até a morte, né? E essa sarcopenia ela é um processo natural, progressivo, mas ela também está associada a um estilo de vida. Então, aqueles idosos que têm uma adoção de estilo de vida sedentário, né, não realizando nenhum tipo de atividade física, de exercício físico, né, durante a sua vida, esses idosos eles têm maior incidência, né, da sarcopenia, uma perda de massa muscular, e com isso tem uma perda e degradação da sua massa muscular, além da função física desses idosos. Então, o desafio, né, da saúde pública, né, saúde coletiva, é manter essa autonomia dos idosos, a independência funcional, uma vez que eles possam realizar as suas atividades da vida diária de forma independente, de forma que não necessitem do auxílio de outras pessoas, sendo parentes, amigos que estejam próximos a eles, para realizar essas tarefas básicas, né, como tarefa de levantar e sentar, ir buscar uma água na geladeira, né? Então levantar do sofá e ir à cozinha para poder fazer essa atividade. Então esse é o desafio que o envelhecimento ele nos propõe, ele nos coloca, né? E aí a gente tem o desafio da mobilidade, que é justamente esse ato, né, de se deslocar, esse ato de se movimentar de um lado a outro. Então a mobilidade, a sua perda, ela tem ali um início do declínio funcional. Então a partir do momento que o idoso ele perde essa mobilidade, ele deixa de realizar algumas tarefas que são muito relevantes ali para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E aí isso aí já é um marcador ali do declínio funcional daquele idoso, pois ele não consegue realizar, né, com uma mobilidade. E aí dentro do contexto de mobilidade a gente tem um desfecho que é muito importante, né, que é a velocidade de marcha ou velocidade de caminhada. Esse desfecho ele está relacionado também a uma série de doenças, né? Ele é um marcador da saúde global e a gente vai linkar aí, a gente vai associar, né, a velocidade de marcha com uma série de doenças, uma série de patologias aí mais à frente. E a velocidade de marcha ela também é considerada o sexto sinal vital do envelhecimento. Então, alguns outros como temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial, né, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio, são outros sinais vitais também relevantes, né, que a gente pode também citar. E o sexto sinal seria a velocidade de marcha. Então, a partir do tempo em que a pessoa ela começa a envelhecer, né, a sua velocidade de marcha ela tende a diminuir. Então, é um caminho contrário, né? Então, o envelhecimento ele promove a diminuição da velocidade de marcha nos idosos. E aí, a partir dos seus 60 anos, essa velocidade de marcha ela já é acentuada, ela aumenta de forma bem considerável. Então, como que a gente pode entender, como que a gente pode calcular, né, essa velocidade de marcha, que é um desfecho tão importante, tão relevante para a saúde pública? A gente vai calcular a distância percorrida por aquele idoso em metros e o tempo que ele levou para percorrer essa distância em segundos. E aí um exemplo seria um idoso percorreu ali 10 metros e para ele realizar esse deslocamento de 10 metros, ele demorou ali 10 segundos. Então a gente vai aplicar esse cálculo da velocidade de marcha e a gente vai ter uma velocidade de marcha de 1 metro por segundo. Então é basicamente assim que é aferida e calculada, né, a velocidade de marcha. E aí a velocidade de marcha ela é um fator, ela é um desfecho muito relevante para a saúde pública, né? Então estima-se aí que para cada aumento de 0,1 metros por segundo, o risco de morte ele também reduz. E isso
é muito relevante clinicamente falando, né, em relação aí à melhora da qualidade de vida do idoso, a redução aí também da mortalidade para cada idoso aí que tem a sua velocidade de marcha aumentada, né? E esse processo, esse desfecho, na verdade, ele é muito relevante e com o passar do tempo ele foi sendo estudado a cada dia mais e mais, né? Visto que ele tem uma associação com uma série de doenças crônicas, né? Comorbidades de modo geral, e aí a sua produção científica ela foi aumentando. Entre 2014 a 2024, tivemos aí 1.656 artigos relacionados à velocidade de marcha. Então isso aí mostra um grande interesse, né, da comunidade científica em tentar investigar, né, sobre esse desfecho. E aí, como que a gente pode interpretar os valores ali de velocidade de marcha? Bom, uma medida ali com uma velocidade de marcha acima de 1 metro por segundo, a gente tem um envelhecimento saudável, uma melhor expectativa de vida. Então, indivíduos ali com uma velocidade de marcha aferida acima, né, superior a 1 metro por segundo, tem um envelhecimento saudável e uma melhor expectativa de vida. Indivíduos ali com uma velocidade de marcha aproximadamente 0,8 metros por segundo já tem uma expectativa de vida mediana, né, de acordo com a idade e sexo. E aqueles com uma velocidade de marcha um valor inferior a 0,6 metros por segundo tem um maior risco de mortalidade e também outros agravos à saúde. Então a gente pode exemplificar, né, também para ficar de uma forma bem contextualizada e bem didática, né, colocamos aqui um exemplo de 3 idosos que se deslocaram por 10 metros. Então a dona Joana, lá com seus 68 anos, ela realizou 10 metros em 10 segundos. Então a dona Joana ela tem uma velocidade de marcha de 1 metro por segundo. A dona Joana pode ser classificada ali como uma senhora com um envelhecimento saudável, né? E a dona Zuleika, com seus 73 anos, ela realizou o mesmo deslocamento de 10 metros em 15 segundos. Então, a velocidade de marcha dela, quando foi calculada, chegou ali a 0,66 metros por segundo. Então, um valor ali entre 0,6 e 0,8, né? Então, podemos dizer que ela também já tem um maior risco de mortalidade, né, e demais agravos à saúde. E por fim ali a dona Odete, ela tem seus 63 anos e ela realizou ali também o mesmo deslocamento de 10 metros em 12 segundos. Então a dona Odete ela ficou classificada ali com uma velocidade de marcha de 0,83 metros por segundo. Ela já tem uma expectativa de vida mais mediana, né, de acordo com a sua idade e sexo. Então esses exemplos aí deixam de forma mais visual, né, para que a gente entenda um pouco o contexto, né, desse desfecho e aplicamos aí na prática o cálculo da velocidade de marcha para que todos entendam um pouco melhor como que pode ser calculada e exemplificada. E aí os erros comuns, né, na interpretação da velocidade de marcha. Então usar aí apenas um valor isolado, né, você não considerar ali toda a trajetória, o declínio ao longo dos anos. Então, aferir apenas em um momento específico e não realizar essa avaliação, né, com o passar do tempo para verificar, né, como que houve esse declínio, quando houve também esse declínio. Também realizar a interpretação sem um ajuste, né, entre a idade e sexo, né, visto que a gente vai ver posteriormente que há também diferenças relacionadas a gênero em relação à velocidade de marcha. Então, isso tudo deve ser considerado também na hora de interpretar, né, um pouco ali sobre esse desfecho. E aí também avaliar a velocidade de marcha sem considerar dor, comorbidades ou uso de medicamentos. Então, aí a tendência é que o indivíduo que ele sente dor, ele tem um deslocamento prejudicado. Então, isso deve ser considerado ali na avaliação, né, da velocidade de marcha, para que não haja ali um resultado e com a interpretação equivocada. Algumas comorbidades também, algumas doenças, algumas patologias, elas tendem também
a fazer com que a velocidade de marcha ela seja deteriorada, né? Principalmente algumas doenças aí cognitivas que afetam ali também a velocidade de marcha. O uso de alguns medicamentos, eles podem também afetar a velocidade de marcha. Mais à frente a gente vai citar esses medicamentos, para que eles servem, né? E a sua influência relacionada ali à diminuição da velocidade de marcha. E aí também desconsiderar alguns outros fatores, como a variabilidade da marcha, então a largura do passo, né, daquele idoso, o comprimento do passo também, e a instabilidade na marcha, né? Todos esses fatores eles vão mostrar ali se o indivíduo está caminhando com um passo mais largo, aí no outro passo que ele dá, ele já dá um passo mais curto. Então há toda uma análise que tem que ser feita também em relação à largura e ao comprimento do passo, para que a gente veja se há uma estabilidade ou não na marcha. E aí também avaliar a marcha apenas no ambiente clínico, né? Nos laboratórios e etc. Sem verificar a velocidade de marcha no contexto comunitário, né? A velocidade de marcha realizada dentro do próprio contexto do idoso, né? Então, a gente entender que não só realizar essa avaliação, né, nos laboratórios, mas sim também a velocidade de marcha, os testes de velocidade de marcha em um contexto mais comunitário, né, no dia a dia, né, do idoso. A velocidade de marcha ela é uma medida universal, né? Tem uma aplicação aí em vários contextos, seja aí na atenção primária à saúde, né, pela fisioterapia ali, fazendo a reabilitação, né, das pessoas, ali também na reabilitação hospitalar, em contextos comunitários, né, programas comunitários, projetos sociais também, pode ser realizado aí os testes, né, de velocidade de marcha, para poder justamente aí avaliar, né, esses idosos. Em pesquisas clínicas, né, como vimos aí anteriormente, há um crescente interesse, né, por esse tema, por esse assunto, né, que é avaliar aí a velocidade de marcha. E também avaliações domiciliares. Todos esses contextos, a velocidade de marcha ela pode ser avaliada. E aí, o que a velocidade de marcha ela ajuda a responder? A gente tem que entender e verificar, né, alguns questionamentos. Então, será que esse idoso está perdendo a funcionalidade? Será que esse idoso ele corre algum risco aumentado ali de quedas? Será que ele está progredindo ali também na reabilitação? Será que ele consegue viver de forma independente, né, com a sua independência funcional, né, ter uma autonomia funcional? Será que seu risco de demência está aumentando? E se há uma necessidade de reavaliação nutricional ou da força muscular? Então, a velocidade de marcha ela consegue responder essas perguntas, né, esses questionamentos. E aí há uma associação, né, da velocidade de marcha com uma série de indicadores, né, uma série de desfechos, indicador de mobilidade, estado de saúde global e risco de desfechos adversos. Isso é a velocidade de marcha, né? A partir do momento que há uma deterioração da velocidade de marcha, você tem um maior risco de incapacidade funcional, maior risco de mortalidade. Você também tem uma diminuição da mobilidade comunitária, ou seja, o idoso ele passa a ter dificuldade de se movimentar, né, no seu contexto diário, ali, no seu contexto do dia a dia. Há uma maior hospitalização ou uma alta desfavorável. Então, esses idosos eles tendem a ingressar, né, nas unidades ali de atendimento médico, né, e tendo uma dificuldade maior para receberem alta, né? E há um maior risco de quedas também, uma deterioração também da saúde mental, da cognição, um maior risco também de demência, doenças cardiovasculares, AVC, também está relacionada também com a saúde óssea, a osteoporose, a dor, a atividade física e gasto energético, saúde social, uma vez que o idoso com uma baixa velocidade de marcha ele tende a se isolar, né? Então, é todo um contexto, né, de realizar o exercício físico. Também metabolismo e diabetes. Então, essas são algumas associações aí que a gente pode verificar com a avaliação da velocidade de marcha. E
E a gente também vai agora continuar fazendo essas associações, mas de forma mais precisa, né? Então a mortalidade ela está associada à velocidade de marcha, né? Indivíduos ali com uma velocidade de marcha de 0,8 metros por segundo, né? Ele tem um risco de 2,47 vezes maior, né? De ter uma mortalidade. Então há um aumento, né, do risco de morte de 2,47 vezes naquele indivíduo que tem uma velocidade de marcha ali abaixo de 0,8 metros por segundo. Então, a cada queda ali de 0,1 metros por segundo, há um maior risco de mortalidade, né? Chegando ali até 20%, né, de risco de mortalidade a cada 0,1%, 0,1 metros por segundo diminuído. Então, você vê aí toda uma relevância, né, desse desfecho relacionado aí à saúde pública. Também a hospitalização, como falamos antes, hospitalização a alta desfavorável, indivíduos aí com 0,2 metros por segundo tem uma hospitalização mais longa, né, um pior desfecho ali na alta, então a alta desfavorável, tem mais dificuldade de receberem alta, né, com essa velocidade de marcha. Indivíduos com uma velocidade de marcha de 0, menor, né, inferior a 0,84 até 1 metro por segundo, tem um maior risco de internação e necessidade de reabilitação. Então, é também mais um desfecho aí que a gente pode verificar, né, de forma negativa quando esses valores estão dentro desses índices que a gente acabou de informar. A incapacidade e perda de dependência também ocorre, né, indivíduos ali com a velocidade de marcha inferior a 1 metro por segundo, né, 1 metro por segundo, e aí gera um declínio funcional em 10 anos e incapacidade de mobilidade. Então, também aqueles que estão com um valor de 0,8 metros por segundo ou abaixo, eles têm a maior chance também de desenvolver uma limitação de mobilidade. Então, toda essa questão de declínio funcional ela ocorre, né, nesses indivíduos com a velocidade de marcha deteriorada. Também risco de quedas, né? Uma velocidade de marcha abaixo de 1 metro por segundo, uma pessoa ela tem um maior risco de queda futura. Então, como que a velocidade de marcha ela pode prever alguns acontecimentos, né? Então, isso é interessante para poder você realizar uma intervenção prévia e tentar minimizar, né, esse desfecho negativo, né, nos idosos. E indivíduos também ali com um valor de 0,71, né, inferior a 0,71 ou igual, né, tem maior risco também de quedas em 3 anos. A saúde mental também está associada, né, à velocidade de marcha. Indivíduos ali com 0,8, abaixo de 0,8 metro por segundo, né, mais uma lentidão cognitiva, então aquela pessoa que tem uma dificuldade ali também na cognição, eles têm um maior risco, um risco de 67% de depressão e ansiedade. Então, como que a velocidade de marcha também está relacionada ao desfecho mental, né, psicológico, com um aumento ali também da depressão, né, o risco de depressão e ansiedade. E a cognição, demência, né, falando ainda na saúde mental, né, a cognição, a demência também tem uma associação aí com a velocidade de marcha. Pessoas ali com velocidade de marcha inferior a 0,6 metros por segundo também tem uma predição ali, né, para transição para o declínio cognitivo, que é um estágio anterior ali a doenças como, por exemplo, demência, ou Alzheimer, né, que é bem conhecido por todos aí, uma doença muito complexa. Indivíduos ali também com uma velocidade de marcha inferior a 1,12 metros por segundo, tem um risco aumentado ali de declínio cognitivo em 10 anos. Então olha como que esse desfecho ele é interessante, é relevante para a saúde pública, né? Justamente por fazer essa previsão, né, para alguns acontecimentos. Doenças cardiovasculares, né, AVC, também estão relacionadas, né? Pessoas aí com um valor aí inferior a 0,8 até 1 metro por segundo tem maior risco de doença cardiovascular.
ou pessoas com valor inferior a 1,15 metros por segundo, né? Esse valor ele prediz um risco de AVC em 10 anos, né? Então, a saúde óssea também tem relação, tem associação com a velocidade de marcha, né? Então, pessoas com 0,8, um valor ali de menor que 0,8 metros por segundo também tem um maior risco de fratura osteoporótica em 2 anos. A dor também está associada à velocidade de marcha, né? Em valores inferiores a 0,88 metros por segundo, tem maior risco de dor no pé, e inferiores a 0,65 metros por segundo, maior risco de dor musculoesquelética persistente, aquela dor muscular, uma dor lombar, por exemplo, ali, que pode ser crônica. Então, não somente a dor lombar, mas a dor musculoesquelética de forma geral, né, mais crônica e que persiste, né? A atividade física e o gasto energético ele também está relacionado à velocidade de marcha, né? Então, valores ali como abaixo de 1 metro por segundo fazem com que o indivíduo tenha a menor chance de atingir as recomendações de atividade física. Então, e tem essa relação também com a atividade física e o gasto energético. Saúde social, né? Então, há também essa relação entre a velocidade de marcha baixa, né? Inferior ali a 1 metro por segundo, com um maior risco aumentado de isolamento social e fragilidade social, que é aquela situação em que o idoso ele se isola, ele não quer realmente fazer mais atividade física, ele se isola e permanece ali sem realizar a atividade física, e vai desencadeando toda uma degradação ainda maior, né, na sua função física. E outros fatores ali como metabolismo e diabetes, né, os valores ali inferiores a 1,32 metros por segundo, o idoso ele tem maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 8 anos, né? E uma velocidade de marcha de 1,12 metros por segundo faz com que haja uma tendência a menor IMC. Então, a gente entende aí que o ponto de corte, né, de acordo com alguns autores, mais consistente ali é um valor inferior a 1 metro por segundo. Já é um ponto de corte mais frequente, né? Quando a gente quer indicar algum risco aumentado, um declínio funcional ou também uma necessidade de intervenção. É como se fosse um sinal amarelo, né, para investigação clínica. Então, chegando ali nesse valor, né, de abaixo de 1 metro por segundo, aquele idoso ele já começa a estar no sinal amarelo, né, para uma intervenção, para um risco aumentado, para um declínio funcional. Então, tem todo um cuidado quando se chega aí a essa velocidade de marcha. E aí, as mudanças clínicas, né? Mudança clínica que também é significativa, né? Aumentos aí de 0,1 metros por segundo, que até então possa ser que seja estatisticamente não significativo, ela é uma melhora funcional importante, né? Aumento ali de 0,05 metros por segundo é a melhora mínima, mas ela é relevante, né, para a saúde pública. Uma queda aí de 0,1 metro por segundo, ela se torna aí um alerta de risco. E um indivíduo ali com um valor de velocidade de marcha abaixo de 0,8 metros por segundo, ele se torna um indivíduo que está num ponto crítico ali para a investigação. Então, há todo um cuidado especial, né, em relação àqueles indivíduos que estão ali abaixo, né, de 0,8 metros por segundo, até para poder fazer uma intervenção e tentar minimizar esses efeitos negativos naquele idoso. E aí a gente vê algumas diferenças também de gênero, né? A velocidade de marcha ela tem algumas diferenças de gênero, ela tem uma relação inversa ali, né, com a idade, em que a partir do momento que o indivíduo ele envelhece, a velocidade de marcha ela tende a diminuir, né? E aí as diferenças de gênero a gente pode ver, as mulheres elas têm uma menor velocidade de marcha, né? Vai diminuindo essa velocidade de marcha a partir dos 30 anos. Já os homens, a velocidade de marcha ela começa a diminuir a partir dos 50 anos. Então, a velocidade de marcha ali em mulheres, em adultos jovens, né? Ela chega a 1,4 metros por segundo.
E aí, em pessoas com igual ou superior a 80 anos, né, elas tendem ali a chegar à velocidade de marcha entre 0,97 e 1 metro por segundo. Então, há essa diferença, né, de gênero, em que os homens eles têm uma maior velocidade de marcha que mulheres. Então, há uma diferença consistente quando se compara, inclusive, até outras faixas etárias, né? Então, por exemplo, o homem ele tem um pico masculino ali que é alcançado com 40 a 49 anos, né? Uma velocidade de marcha de 1,4 metros por segundo aproximadamente. E já a mulher, o pico feminino, ela é com a idade ali entre 20 e 39 anos, que a sua velocidade de marcha chega aproximadamente ao valor dos homens, né? Chegando ali a 1,38 metros por segundo. Isso aí a gente pode comparar, né, faixas etárias diferentes, né, do sexo masculino com o feminino, e a gente consegue verificar que os homens eles têm uma maior velocidade de marcha do que as mulheres. E aí a velocidade de marcha ela também tem uma relação com a sarcopenia, né? Então a marcha lenta ela é um dos critérios para a definição da sarcopenia, é um dos critérios, temos outros, né? Mas ela é um item e um critério que ajuda a definir, né? Ajuda a diagnosticar aquele idoso com a sarcopenia, né? Como um idoso sarcopênico. Então a sarcopenia ela tem uma associação ali com a diminuição da força muscular, da massa muscular esquelética e com a diminuição da velocidade de marcha. Então, esses três critérios, um deles é a velocidade de marcha, tendo aí a sua associação direta aí com a sarcopenia. Então, como que pode ser prevenido? A prevenção é com exercício físico, né? Exercício resistido principalmente, os treinamentos aí relacionados à força, né? Treinamento resistido, juntamente com uma nutrição adequada. Todos essas mudanças aí no estilo de vida, elas fazem com que o idoso ele possa ter uma redução ali, né, dos fatores que são negativos da sua velocidade de marcha. Também uma relação da velocidade de marcha com a fragilidade, né? A marcha lenta, né, ou seja, a velocidade de marcha baixa, ela é um critério também, fenótipo ali para a fragilidade, né, com a diferença média padronizada ali de 0,97, então, ou seja, tem uma associação muito forte com a velocidade de marcha e a fragilidade. Então, como a gente vê abaixo, há uma associação em que um indivíduo com uma velocidade de marcha baixa, ele tende a ser um indivíduo frágil. Então, a gente entende aí que as mudanças no estilo de vida, como o exercício físico, a nutrição e o autocuidado, eles tendem a fazer com que reduzam-se, né, os efeitos deletérios aí da velocidade de marcha, né, que vai diminuindo com o tempo. E outra relação muito importante, muito relevante, é a velocidade de marcha com a função cognitiva, né, com os desfechos cognitivos. Então, a diminuição da velocidade de marcha ela tem uma precedência ali com um declínio cognitivo por até 10 anos. Também, a velocidade de marcha baixa, ela também tem uma relação com a variabilidade de marcha, né, e o comprometimento cognitivo leve. Então, indivíduo que já tem uma baixa velocidade de marcha e também a variabilidade na marcha, com passos mais largos, né, o comprimento do passo, como a gente informou anteriormente. Então, isso aí pode gerar, né, pode prever, na verdade, um idoso com um comprometimento cognitivo leve, né, que é um estágio anterior, né, às doenças como Alzheimer, por exemplo. Então, a velocidade de marcha baixa, ela faz com que, pode prever, né, que o idoso ele tenha maior risco de demência, né, como o Alzheimer, a gente pode citar. Também um marcador precoce, né, de doenças cerebrais, né, com as lesões ali nas substâncias brancas, alterações vasculares importantes, né, e relevantes ali no cérebro. A velocidade de marcha baixa, juntamente com a queixa cognitiva, que é aquele idoso que se queixa em relação
algumas situações ali relacionadas à sua memória. Então esquece sempre alguma coisa, ou algum dado, alguma informação. É uma síndrome do risco motor cognitivo. Então é um estágio pré-demência. Ou seja, olha como que a velocidade de marcha ela tem uma relação com uma série de fatores e desfechos, né? Patologias que são muito relevantes. Ou seja, a importância de se avaliar, né? Esse desfecho é muito importante para a saúde pública. A gente tem que, cada dia, tentar focar mais aí nessa avaliação. Então, a gente também pode associar, né, a baixa velocidade de marcha como um sintoma da esclerose múltipla, né? Que é uma doença neurológica ali que afeta o sistema nervoso central. Também é uma possível previsão, né, como um sintoma para paralisia cerebral. Então, todos esses desfechos aí que a gente pode analisar, essas doenças, elas estão relacionadas aí à baixa velocidade de marcha. E aí a gente pode citar alguns medicamentos que podem influenciar, né, na velocidade de marcha, fazendo com que o indivíduo idoso ele tenha uma velocidade de marcha mais baixa, né? São alguns remédios, alguns medicamentos, como os benzodiazepínicos, né, que são os remédios ali voltados ali à ansiedade, à insônia, à agitação de modo geral, os antidepressivos, os antipsicóticos, né, que estão relacionados aí a delírios, alucinações, a agitação grave, os antihipertensivos, né, são fármacos aí relacionados ao controle da pressão arterial, anticolinérgicos, né, que estão relacionados aí a incontinência urinária, alergias, né, e também Parkinson. Os hipoglicemiantes, né, são remédios ali para pessoas com risco de tontura, hipoglicemia. Então, é interessante a gente sempre associar e verificar se um indivíduo, ao realizar um teste, como informamos anteriormente, se não está sob o efeito de um medicamento desse, né, que pode aí influenciar justamente aí a avaliação, né, daquele indivíduo e maquiar, né, os resultados, fazer com que aquele resultado ele não seja tão preciso. Alguns são os métodos, né, de avaliação para poder a gente conseguir aferir a velocidade de marcha, né? Temos alguns testes aí, testes de velocidade de marcha de 4 metros, 6 metros, 5 metros, 10 metros. Aí existe também o teste Tug Test, né, que é um teste muito conhecido. Teste de caminhada de 6 minutos, é um teste mais de resistência, né, mas ele também consegue, por meio ali do tempo de deslocamento e da distância percorrida, você consegue também aferir e indicar qual é a velocidade de marcha daquele idoso. A bateria SPPB, né? Short Physical Performance Battery, é um outro método, um outro instrumento que pode ser utilizado aí para poder avaliar a velocidade de marcha daqueles idosos. E aí como que a gente faz o procedimento ali para um teste desse de velocidade de marcha? A gente pode citar aí e exemplificar o teste de 4 metros, né? Em que é colocado ali 2 cones, né, medindo ali a distância de 4 metros entre eles. E aí você vai pedir para o idoso ele caminhar no ritmo habitual. Então não é caminhar o mais rápido que ele consegue, é caminhar normalmente, né, aquele ritmo que ele já está acostumado a realizar essa caminhada. E aí por meio de um cronômetro, né, você vai cronometrar o início e o término, né, dessa caminhada de 10 metros, até ele cruzar a linha ali dos 4 metros. Vai realizar ali 2 tentativas e colocar uma média. Então, vai calcular ali a velocidade, né, por meio, né, do tempo e da distância percorrida, que nesse caso é um teste de 4 metros para velocidade de caminhada. Então, alguns erros comuns nesse tipo de teste é você medir em ambiente com curvas ou obstáculos. Então, tem que ser uma distância
em linha reta, né, de um ponto a outro, onde você for realizar esse teste. Então, sem qualquer tipo de curva ou obstáculo que possa aí fazer com que aquele idoso ele diminua a sua velocidade de marcha, né, por meio aí de algum obstáculo que está no chão, um objeto que ele vai ter que desviar para poder não cair. Então isso vai colocar aí como um erro comum, né, na aferição, na avaliação aí da velocidade de marcha daquele idoso. E aí é também um outro erro é você não marcar claramente o percurso. Então você, se possível, aí colocar como na imagem aí, né, 2 cones informando onde que vai ser o início e o término, né, do teste, para que aquele idoso ele possa caminhar, né, e entender de onde ele vai iniciar e onde ele vai terminar a sua caminhada. Outro erro comum é iniciar o cronômetro antes do movimento real, né? Antes do idoso realizar a sua caminhada, né, o avaliador ele solta o cronômetro ali, ele aperta o cronômetro, ele dá o start, né? E aí inicia antes do idoso realizar o movimento de passar realmente ali, né, do primeiro cone. E também permitir que o avaliado ele converse durante o teste. Então isso aí vai influenciar também negativamente e não vai ser um resultado real. Então, outro erro comum é não realizar essa média, né, das 2 tentativas. Fazer somente uma avaliação de apenas uma tentativa. Então, é interessante que se faça essa média para buscar ali os 2 valores e dividir por 2. E aí o ritmo rápido demais ele não é um teste de velocidade de marcha. Você tem que falar para aquele idoso que ele deve caminhar no seu ritmo, no ritmo habitual, para que ele não tente correr mais do que ele deve, né? E aí não vai ser um teste de velocidade de marcha. Aí a gente pode ver uma heterogeneidade, né, na mensuração da velocidade de marcha. Então, tipo de instrumento ali, né? Você tem cronômetros manuais, como a gente vê, e os métodos mais tradicionais são os cronômetros manuais, mas temos aí alguns sistemas automatizados ali, né, em que se colocam alguns equipamentos, né, de um lado ao outro, o idoso vai passar, né, naquela distância e automaticamente aquele valor já vai ser aferido, né, por um equipamento eletrônico, né, sem ser um cronômetro manual, que é mais tradicional, né, para esse tipo de teste. A distância do teste tem uma série de testes aí, né, desde testes de 2 metros até 30 metros, né. Porém, o teste de 4 metros ele tem sido mais utilizado para esse fim, né, que é para aferir a velocidade de marcha. E aí a presença ou ausência, né, de uma distância de aceleração ou desaceleração, que seria justamente você colocar aí entre 2 metros iniciais ali e 2 metros finais para uma desaceleração. Então isso aí é bem relativo, tem alguns casos que alguns estudos usam e outros não. Esses métodos aí de aceleração e desaceleração. O tipo de início, né, seja estático ou dinâmico, né, já iniciando ali com o idoso já ou parado ou já se movimentando antes. A velocidade de marcha usual, né, que é aquele ritmo habitual, onde a gente vai falar para o idoso ele caminhar na sua forma habitual, não acelerar muito, né? Essa é uma velocidade de marcha mais utilizada, né? É um método de velocidade usual. O número de repetições tem sido aí mais utilizado, o número de repetições de 2 repetições, então fazendo aquela média, né, que informamos anteriormente. A forma de cálculo, né, a média e a maior velocidade. Então há situações em que o indivíduo ele realiza 2 tentativas, mas em um dos casos realiza-se ali a média dos valores, né, de tempo, e no outro caso, né, das duas tentativas é considerada aquele valor que é o maior. Então, o indivíduo realizou ali com menos tempo, né, então a sua velocidade de marcha vai ser maior, e aí é considerado somente esse. Então, valores de corte ali para usar para definir a marcha lenta. Então temos
muitos valores de corte, como vimos anteriormente. E aí, quais são as intervenções que podem melhorar, né, essa velocidade de marcha? Temos muitas, né? Treinamento resistido é uma dessas intervenções, né? Ele faz aí aumentar a força, faz aumentar a mobilidade, né? E, consequentemente, também aumentar a velocidade de marcha daqueles idosos. O treinamento de potência muscular também faz aumentar a velocidade de marcha. O treinamento multicomponente, que é um treinamento em que há uma combinação do treino aeróbico, né? Seja aí realizado em esteira, bicicleta ou as caminhadas de modo geral. Treinamento de força, né? Com a musculação, treinamento resistido de modo geral. Treinamento de equilíbrio, né? Esse treinamento multicomponente ele tende também a fazer um aumento aí da força e da mobilidade daquele idoso. Exercícios de realidade virtual, que são os Exergames, também são exercícios interessantes ali para poder fazer aumentar a velocidade de marcha. Intervenções supervisionadas, né, mais intervenções em grupo, então também são mais eficazes ali, porque as intervenções em grupo elas geram maior aderência, né? Então o idoso ele gosta também de se relacionar, né, socialmente, e isso também faz aumentar a intensidade, né, a força, o desempenho. O exercício aeróbico isolado ele tem sido uma intervenção um pouco consistente, né? Resultados um pouco mais inconsistentes, né? Relacionados aí à sua força muscular e também à velocidade de marcha. As intervenções domiciliares também têm sido vistas como intervenções inconsistentes, com efeitos ali um pouco mais modestos. E as maiores adaptações, né, que são promovidas aí com melhoria da velocidade de marcha, têm sido intervenções com tempo, né, igual ou superior a 12 semanas. Então, o período de intervenção ele também tem uma relação, né, com a melhoria da velocidade de marcha. Então, isso tudo deve ser considerado na hora da prescrição de um treinamento relacionado aí ao fim de melhorar a velocidade de marcha num determinado idoso. Então, intervenções muito curtas possam ser que não tenham tanto efeito, né, quando se comparada a intervenções com maior período de realização. Aí apontamos alguns exercícios, né, que podem ser realizados aí para poder melhorar, né? São algumas sugestões que demos aí para poder melhorar justamente a velocidade de marcha dos idosos. Ali o primeiro exercício, o idoso ele realiza um treinamento de potência, né? Que é sentar e levantar, né, de uma cadeira. Exercício muito funcional, um exercício que já é realizado por ele, né, no seu cotidiano. Então, é simplesmente o exercício de levantar e sentar da cadeira de forma rápida. Isso faz com que haja uma maior potência ali, principalmente, né, na região ali dos membros inferiores, né, com foco ali no quadríceps femoral. E isso aí faz com que aquele idoso ele se torne mais potente para realizar essa atividade, que é muito funcional, está relacionada às suas atividades da vida diária. O segundo exercício é uma caminhada, né? Caminhada rápida, intervalada. Uma hora o indivíduo está andando e uma hora está andando mais rápido. Então, você combinar, né, alguns intervalos em que ele anda e outros intervalos em que ele anda um pouco mais rápido. Isso também faz com que possa aumentar a sua velocidade de marcha. As subidas de degrau, né, que ali é como se fosse um step, né, o idoso está fazendo um movimento ali, subindo com um pé, depois sobe com o outro, depois retorna ao ponto inicial descendo com os dois pés. Isso também faz aí aumentar a força ali nos membros inferiores e consequentemente também melhorar a velocidade de marcha daquele idoso. O quarto exercício seria uma marcha com mudança de direção. Então, o idoso está caminhando para um lado e de forma repentina ele faz uma mudança de direção. Então, esse treinamento é um treinamento muito bom, né, para melhorar a sua mobilidade, melhorar, né, a sua velocidade de marcha. Outro tipo de exercício também que pode ser realizado é uma marcha com obstáculos, né, que você coloca ali pequenos
degraus, né, pequenos saltinhos ali que ele pode fazer ali, elevando um pouquinho os pés, fazendo com que ele venha cada dia a treinar mais essa habilidade, né, de desviar, né, de obstáculos, que está muito relacionada às suas atividades diárias, né, da vida diária, onde o idoso ele está caminhando, principalmente aí se for no contexto aí urbano, né, então ele tem que levantar um pouco ali, fazer uma flexão de quadril, tem que levantar um pouco ali os seus pés, né, elevar um pouco ali o pé para poder justamente conseguir subir uma calçada, por exemplo. Então é um tipo de treinamento totalmente funcional, né? Um treinamento muito interessante para poder fazer melhorar a sua velocidade de marcha. E aí, o que a gente conclui, né, ao final da nossa palestra? O que a gente conclui com uma avaliação relacionada à velocidade de marcha? A velocidade de marcha ela é um marcador simples, acessível e poderoso da saúde do idoso. Visto que a gente viu, né, na nossa palestra que a velocidade de marcha está associada a uma série de desfechos negativos, uma série de patologias. E ela pode, de forma prévia, indicar alguns riscos, né, aumentados para desenvolvimento dessas patologias. Isso faz com que a gente consiga ter uma intervenção precoce, né? Realizar uma intervenção ali de forma mais precoce para poder minimizar esses efeitos. Então, é um teste muito acessível, simples de se fazer, né? Pode ser aplicado em diversos contextos, né? E tem uma relevância enorme aí à saúde pública. Então, a gente vê que a velocidade de marcha reduzida ela indica uma série de riscos, né? Como mortalidade, quedas, né? Fragilidade, hospitalizações e declínio cognitivo. Então, principalmente essa parte do declínio cognitivo é interessante porque a gente vê aí algumas associações, né, da velocidade de marcha com risco de demência, Alzheimer, e isso pode ser verificado de forma prévia. Então, a gente avaliar essa marcha é essencial, né, porque a gente consegue detectar de forma prévia, né, algumas alterações funcionais, né, e com isso a gente conseguir fazer uma prescrição mais individualizada para aquele idoso que já está iniciando ali um processo de degradação ali, né, da massa muscular, processo de sarcopenia, que vai influenciar também na sua redução ali da velocidade de marcha. E aí entendemos que o exercício físico ele é a intervenção mais efetiva para melhorar a velocidade de marcha. A gente informou outras intervenções como autocuidado, nutrição, mas o exercício físico ele tende a melhorar diretamente ali, né, os fatores que afetam a velocidade de marcha, né, principalmente aí diminuição de potência, de força muscular, que com o tempo é normal, é progressivo e vai acontecer, mas que quando se adota aí um estilo de vida mais saudável, ele faz com que a gente possa minimizar, né, todos esses efeitos que são negativos aí relacionados à velocidade de marcha. E aí a gente entende que você manter uma boa velocidade de marcha significa você preservar sua autonomia, sua independência funcional, a qualidade de vida. Então, a avaliação da velocidade de marcha é interessante porque ela consegue fazer com que aquele idoso ele seja acompanhado, né, e que a sua autonomia funcional ela esteja cada dia sendo avaliada, né? A partir do momento que o idoso começa a ter a sua deterioração da velocidade de marcha, ele começa a perder a autonomia, então ele começa a depender mais das pessoas para poder realizar suas atividades, né? Então a sua qualidade de vida também vai diminuir. Então a gente deixa uma frase aí para poder a gente ter uma reflexão sobre esse tema, né, sobre esse assunto, que cada passo é um ato de independência. Então, cuidar da nossa marcha é a gente cuidar da vida. Então, a gente entende aí que o cuidado é essencial, né? Principalmente por meio de avaliações relacionadas à velocidade de marcha. Então, quando a gente cuida da marcha, a gente está cuidando da nossa vida. Então, intervenções nesse sentido são totalmente relevantes e
importantes aí para a melhoria, né, da nossa saúde física, mental, saúde global de modo geral. E aí eu deixo meus agradecimentos, né, a todos os organizadores do Congresso, todos congressistas que hoje estão participando, né, do Congresso, estão adquirindo conhecimento, estão buscando. Isso é essencial aí para toda a nossa trajetória acadêmica. Deixa o nosso contato aí, né, tanto de e-mail, WhatsApp, Instagram. Quem quiser de repente fazer contato, pode ficar à vontade. Se precisar de tiver alguma dúvida, algum elogio, reclamação, qualquer informação relevante, a gente está aí disposto e aberto aí a ouvir. Deixamos também as nossas referências, né, que foram utilizadas aí para a confecção aí dessa palestra. Referências, a maioria bem atuais, né, um contexto mais atual, mais de evidências científicas mais atuais. E é isso. Por fim, agradecemos a todos mais uma vez.